Bem-vindos a mais um episódio do Pode Sarar, um podcast sobre bem-estar e espiritualidade. Eu sou Samira Ribeiro. E eu sou Gisele Maia e hoje nós estamos aqui com uma convidada que vai falar um pouquinho sobre o luto, não é? Deve perguntar assim, mas que assunto, né, o luto? Tem coisas que a gente não quer conversar sobre, mas é extremamente necessário. Sim. E nós escolhemos para esse assunto, que por um lado é muito forte, uma história linda, né? Porque tudo, no final, vocês vão entender. Flávia, obrigada pela sua presença, querida. Eu imagino que, além do tempo de hoje, que eu digo que o tempo é algo muito precioso na nossa vida, você ter esse tempo para vir compartilhar com a gente, é sobre compartilhar a sua história. Que eu tenho certeza que não é todo mundo que, assim como um câncer e como uma luta, que nós vamos conversar sobre isso hoje, tem essa coragem que você tem de compartilhar, porque muitas vezes as pessoas veem quase como um castigo, né? A Flávia teve a perda de uma gestação de trigêmeos, mas vamos começar antes disso. Como que foi? As pessoas dizem, meu Deus, trigêmeos, como que foi? Foi quase assim, do céu ao inferno, né? Esse processo. Em quanto tempo foi isso? Mas começando pelo começo, como que foi a notícia da gravidez de trigêmeos? Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, meninas. Que satisfação estar com vocês e poder levar tanta informação, sabe? Eu falar da minha história é realmente eu ir de 8 a 80. Meu marido tem vasectomia há 19 anos, então nós nunca fomos pacientes para inseminação, como eu posso dizer, gravidez natural. Então, nós éramos pacientes de inseminação. Ele fez uma punção, eu fiz a coleta dos óvulos e nós tivemos 3 embriões. Dos 3 embriões, toda mulher que faz inseminação sabe que é um processo muito complicado para a mulher, é muito hormônio. Assim, é um injeções. É sofrido. Então a mulher já está passando por aquelas oscilações, fora a ansiedade. Meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? E aí tu conta com a ciência. Mas quem faz o coração bater é Deus, filho. Não tem pra onde correr. É tu botar ali e esperar. E aí, quando eu fiz a coleta e deram os 3 embriões, eu olhei pro meu marido e ele... E aí, quantos embriões vamos colocar? Aquela interrogação. Aí eu falei, vamos colocar 2. Eu quero ter 2 filhos. E aí a gente encerra. E meu sonho sempre foi ter 2 filhos. Aí ele, então tá. Mas tu tem certeza que, né, eu sou um cara bom, né, pode ser. Tá, querido, vai dar certo na primeira. Ele falou, vai dar certo na primeira. Tá bom, botei os 2 embriões. Com 4 semanas de gestação, eu já descobri o positivo. Na verdade, 4 semanas que eu digo, porque como os bebês ficam lá fazendo aquele processo de... No laboratório, ele já te otimiza algumas semanas, né? E aí, você tem mais ou menos 1 semana para descobrir o teu positivo. São 3 betas que tem que dar positivo, numa crescente. Então, o meu primeiro deu 580. Aí a médica falou, tem chance, viu? Aí eu fiz o segundo deu 800 e pouco. O terceiro deu 11 mil e lá vai porrada. Ela falou, Flávia, tu tá muito grávida. Não tem ninguém mais grávida que você nesse momento. Chegou, ele até brilha. Aí foi uma festa, uma comemoração, porque desse segundo beta pro terceiro, como o teu organismo ainda tá entendendo se é os hormônios da ovulação. Que você usou. Isso. Então, tu não tem aquela certeza. Então, é uma ansiedade. E você fica sem dormir. E são dias alternados. Você não pode fazer 3 dias seguidos. Então, esse um dia que tu fica sem fazer nada, cara, ocupa a tua cabeça. Porque tu vai enlouquecer. Porque tu fica, meu Deus, e agora, e agora, e agora? E aí, fiz os 3 só numa crescente, positivei. Com 5 semanas e meia, eu tive o primeiro sangramento. E aí eu fui correndo pro hospital. Quando chegou lá, eu desesperada, porque eu achei que eu tava perdendo algum dos bebês. Um sangramento no início de uma gestação é no mínimo preocupante. Aí, quando a gente olhou, um bebê tinha se dividido. Então eu ia ter 2 filhos idênticos e um diferente. Que assim, para quem não... Só por informação, quando você faz a FIV, mesmo que sejam 2 embriões, vão ser 2 embriões diferentes. Então, vão ser placentas diferentes. E aí pode vir um menino e uma menina, 2 meninas. Só que o meu dividiu os 3 e eu ainda estava prestes a fazer o chá revelação.
Então eu fui adiando. E era uma gravidez muito saudável, eu treinava. Que a maioria dos médicos não recomenda. 3 bebês vai treinar, por quê? Mas é questão de saúde e também... Você já sempre treinou, mental. não estava adquirindo aquilo que a gente muito fala, né? Eu me preparei para eu engravidar. Eu falo que eu tive um preparo, eu emagreci, porque eu sabia que eu ia botar 2 embriões, se fosse gêmeos eu ia engordar bastante. Então eu tinha toda uma consciência. E é incrível como Deus faz as coisas. Eu tive um preparo espiritual. Eu posso dizer que Deus, ele me deu, eu tive uma proximidade com Deus que foi além do normal. Para te ter ideia, Samira, eu era chamada, eu sentia que eu tinha que ir para a torre de oração. A torre é a cara da Flávia. Eu não tenho uma convivência né, próxima com a Flávia, mas acompanho ela na rede social. E a gente viu esse mover, Sim, né? antes de eu engravidar. E aí que é porque muitas pessoas, ótimo tu falar isso, muitas pessoas às vezes dizem assim... Ai, agora tá mais assim na fé depois que sofreu. Não, meu filho, foi antes. Foi já, antes. Né? E é uma preparação antes. Eu sempre gosto muito daquele texto que você constrói a casa na areia ou você constrói a casa na rocha. A casa na rocha é aquela que você rega um relacionamento com Deus e na hora que vem a tempestade ela não desmorona. Verdade. A casa na areia é aquela que você não rega um relacionamento com Deus, você não tem vida com Deus. Então vem a primeira tempestade, ela desmorona. Então, muitas vezes, se a gente já tem esse tempo com Deus, já tem a nossa fé fortalecida, quando chega essas dificuldades, nós suportamos muito melhor esses ventos, não é não? Que eu chamo de musculatura espiritual. Sim. Que Deus, ele dá realmente uma musculatura, porque de outra forma você não conseguiria. E aí o que aconteceu? 2 anos antes de eu engravidar, eu vim me preparando e eu não estava entendendo. E eu me aproximei muito da minha bispa e eu falava assim, eu não estou entendendo, eu estou subindo essa torre, mas eu não sei porquê, eu não estou em guerra com nada, mas eu sentia necessidade de ir. Então, assim, eu fiz propósito de 3 dias, de 7 dias. Depois, na madrugada, eu era acordada e eu ia 3 da manhã, 5 da manhã, e eu não estava entendendo porquê. Só estava obedecendo. Só estava obedecendo. É aquela sensibilidade, é o discernimento que você tem que você está sendo chamado. Porque às vezes a gente, não, fui acordado, mas não é nada, vou dormir de novo. É uma fome. E você estava indo em busca da comida. E quer ir ao banheiro. Não é. Às vezes não é o banheiro, gente. Às vezes é Deus te chamando e você tem que ter essa sensibilidade. E aí, 1 ano antes, isso ficou muito mais forte. No entanto, eu tinha necessidade de postar. Foi quando eu comecei a postar no Instagram e compartilhar. E as pessoas começaram a ver a mudança em mim. Porque os meus comportamentos mudaram. E aí, eu falo... Quando isso tudo aconteceu e eu engravidei, eu tava com uma musculatura espiritual que nem eu me reconhecia. O meu marido olhou para mim e ele falou, eu não te reconheço, a tua fala tá diferente. E ele começou a se constranger pelo meu comportamento. Isso é muito bom, porque às vezes as mulheres, elas querem que o marido se aproxime de Deus, mas elas não dão o testemunho. Porque é muito fácil tu chegar, tu tem que ir não sei o quê. Cara, mas da tua boca o que tá saindo? Porque a nossa palavra ela tem muito poder, né? Nós temos o poder da morte e da vida. E aí aconteceu várias crises dentro da minha casa. E isso me gerou um posicionamento muito maior, assim. É assim. E aí quando acontecia algo na minha casa, eu falei, não, essa não é a casa que eu construí. É assim, assado, eu profetizava, eu declarava. E tudo foi tomando uma forma. Então, quando eu engravidei, tudo estava muito alinhado em casa. E aí foi muito importante para mim. Isso não quer dizer que quando aconteceu, eu não fiquei... Abalou. É óbvio. E o meu marido, ele ficou em um processo de raiva muito grande. Mas isso a gente já vai entrar. Então, quando eu já estava com essa musculatura e eu engravidei, eu também consegui ter uma outra imagem, uma outra visão. A maternidade, ela te dá uma visão muito diferente de tudo. Ela te traz muita empatia para muita coisa, para outra grávida, para uma mãe com uma criança, coisas que eu não teria em outros momentos. Mas ela te traz uma empatia diferente, uma maturidade diferente, uma seletividade. Eu acho que a maternidade ela é uma seletividade. Você consegue. Nem que não seja pela falta de tempo. Aí diz assim, então agora eu vou usar meu tempo para tudo e para quem merece. É isso. Né? E assim, e quem quer realmente estar com você vai te mostrar que ela merece estar ali. Né? Então você começa então o teu ciclo de amigos que é grande, ele se afina ao ponto de você falar, isso aqui tá ótimo. Não quero mais que isso também. Tá tudo lindo. Tá. E aí, quando eu fui
passando a gestação e tudo, agora tá lindo, vou fazer o chá revelação. E aí, meu marido é um cara festeiro, então ele queria uma festa gigante. Só que eu não estava bem para fazer uma festa gigante. Primeiro, eu estava com hormônio. Falei, não quero. Não, amor, mas é porque eu tenho que chamar muita gente. Amor, eu não quero muita gente. Esse é um momento tão meu. É minha gestação, eu não quero. E aí, aconteceu que eu tive um segundo sangramento e a médica me proibiu de fazer qualquer coisa grande, e só descansar. Assim. E aí, foi quando eu fui adiando e com 24 semanas eu resolvi fazer o chá revelação. E aí, o meu marido falou, não, agora a gente vai fazer. Quando eu estava organizando a semana do chá, era uma quarta-feira. E aí eu acordei com uma indisposição e uma dorzinha no meu quadril. Como eu tenho endometriose, já fui operada de endometriose, a endometriose causa muita dor na mulher. No período menstrual, e algumas mulheres têm dificuldade de engravidar, mas não é impossível. Não é impossível, porque também tem muitas mulheres que de primeira engravida com endometriose. Se confia na endometriose, não, é quase um Não confie nisso. Então, quando eu fui fazer o chá, eu tava ansiosa para fazer, e eu tive esse incômodo, eu falei, por segurança, eu vou ver como os meus filhos estão. Só que, óbvio, eu estava tranquila, porque, como eu falei, era uma gestação saudável. Eu fiz um acompanhamento, em todo esse acompanhamento, eu fiz acompanhamento psicológico, eu tinha uma psicóloga de maternidade própria para isso. Que ela ela vai do diagnóstico ao luto. Só que eu nunca tinha imaginado que eu ia precisar dela pro luto. Eu não vou chegar nessa parte, né? Do luto. Porque assim, eu tive que trabalhar com ela muito a descoberta. Porque foi impactante pra mim. Eu saí de 0 filhos e eu ia pra 3. A minha casa ia virar uma empresa, porque eu ia precisar de todo mundo nela pra trabalhar. E o meu marido já tem 2 filhos, ele ia pra 5 filhos. Gente, então na cabeça dele também foi um choque. E depois a gente começou a trabalhar com a realidade que nós tínhamos. Nós temos 5 filhos agora. E é com ela que nós vamos trabalhar. Então tu imagina, eu 0 experiência. Gente, de nada. De nada. E comecei a procurar. Só 4 patas, né? Os meus filhos, 2 bebês. E aí, quando eu fiz o acompanhamento com ela, eu posso falar também que me ajudou muito. Porque me ajudou a processar uma gestação de trigêmeos que não é fácil para nenhuma mulher, a conseguir botar a minha mente sã, porque é muito hormônio. Para ter ideia, os meus betas depois estavam em 99 mil. Minha nossa, é muito alto, gente. É muito alto. Gente. Porque só a gravidez de múltiplos, que a gente fala de 2, que fosse, já é uma gravidez de alto risco, como a Flávia falou. Por mais que fosse saudável, ela saudável, tudo, mas só de ser mais de 1 já é considerado de risco. Imagine 3. 3. E aí, então eu tava me preparando muito mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Então eu comecei também a ter um acompanhamento maior da igreja comigo, sabe? Da minha bispa, de oração, de intercessão mesmo. Porque tudo era muito arriscado. Eu podia ter o bebê tanto com 7 meses, 8 meses, e tudo seria de risco. Então, quando a gente estava de mudança para Brasília, resolveu ficar em Manaus. Então, tudo isso, assim, a minha vida, gente, virou de cabeça para baixo. Depois de tantos anos de previsibilidade, sob o teu controle, depois de Deus, vocês, aí tudo virou assim. E aí, quando eu acordei nesse dia com esse incômodo, eu fui tomar banho, aí eu lembro que saiu um catarrinho. E é uma coisa que é importante a gente falar, que eu não foi falado na minha consulta. Sobre o tampão. Mucoso. Gente, esse tampão, a partir do momento que ele sai, já é um risco para a mulher, porque está num ambiente de contaminação. O útero está trabalhando, né? E ele já está em trabalho de parto, então você vai ter que ir pro hospital. E muitas mulheres não têm essa informação. Eu não tinha essa informação do que era o tampão. E eu me considero uma pessoa informada, porque eu busco muita coisa todo o tempo. E aí, quando eu tomei banho, que saiu, só que tava com as pomadas que eu tinha que tomar, botar o óvulo, aí toma remédio, e passa não sei o que, era muito hormônio todo o tempo. Aí eu, meu Deus, que isso? Mas eu vou fazer ultrassonografia, o chá revelação é sábado, vou ver como é que os bebês estão. E quando eu cheguei lá,
Que aí eu falei pra doutora, tava tudo lindo até eu falar, ó, saiu um negocinho diferente na hora do banho, uma gosma. Aí ela falou, senta aqui que a gente vai fazer um toque. E aí foi daí que começou a minha vida virar de cabeça para baixo. Assim, né? De novo. E aí quando eu vi, eu estava em trabalho de parto, com 4 centímetros de dilatação, e aí já fui internar. Quando eu internei, o questionamento era, não dá para salvar nenhum bebê? Porque tu tá com 3 filhos, tu não vai conseguir salvar um. Só que aí, um médico deu esperança. E é por isso que eu fiquei mais dias ainda. Porque um dia foi só ele dando esperança pra mim e pro meu marido. Que a gente ia conseguir salvar a gravidez. E aí ele falou, tem pessoas que ficam meses com a perna pra cima e conseguem. Só que não saiu o tampão dessa pessoa. Porque quando sai o tampão, que é a contaminação, e o meu já estava tendo. E quando a médica fez o toque, ela sentiu o bracinho do meu filho. Então, eu já estava realmente... em trabalho de parto. Então, foi um dia só com essas expectativas e a falta de informação. E nesse dia, a madrugada inteira, as enfermeiras vinham e eu via o batimento de cada um para ver se eles estavam bem, e eu fazendo ultrassonografia. Só que, gente, como que tu vai ver o batimento se o problema não é a criança? Por que tu tá fazendo? Era como se tivesse me matando aos poucos toda vez que vinham fazer. Porque a maior alegria de uma mãe na descoberta de uma gestação é ouvir o batimento. Nada paga um batimento de uma mãe ouvindo o filho. Eu lembro como se fosse agora, eu entrando na primeira vez e ouvindo o batimento dos meus filhos, acelerado. E aceleradíssimo. Então, quando eu cheguei lá, e eu ouvi o batimento dos meus filhos, e ainda sem o diagnóstico se eu ia conseguir salvar ou não, eu fiquei me perguntando se naquele momento eu estaria ouvindo o batimento dos meus filhos para em breve matar meus filhos. Então, por que eu estou ouvindo e eu vou ser uma assassina? Porque a minha leitura foi essa, naquele momento. E o que é muito importante, rede de apoio. Porque eu tive ali comigo a minha bispa, que é a bispa Luciana. Eu tive a minha mãe, o meu marido, a minha irmã, a minha amiga. E eles, assim, eles não me deixaram que entrasse uma narrativa de assassinato na minha cabeça. Você não estava sob seu controle, muito importante, muito importante. Foi decisivo, para não deixar a tua mente ruim. Então, quando foi no segundo dia, que eu falei que eu não queria que ninguém me tocasse, que ninguém ouvisse meus filhos, porque o problema não eram meus filhos. Eu tive um rompimento do colo do útero, eu estava em trabalho de parto, e pelo visto eu não ia conseguir salvar nenhum, porque um médico chegava e falava uma coisa, outro chegava e falava outra. Então eu precisava fazer o que era o correto, e eu precisava acabar com aquele sofrimento. Porque os meus filhos já estavam sofrendo, porque eles sentiam tudo que eu sentia. E eu estava dilacerada. Então no terceiro dia, a equipe médica chegou comigo e falou assim, nós não podemos salvar teu filho. Nenhum deles. Já teve ali a contaminação e essa é a conduta daqui do hospital. Não podemos salvar. E cada um tinha na faixa de 380 a 300 gramas, então não dá, é muito pequeno. E aí foi quando meu marido olhou pra mim e falou, amor, então o que você acha que a gente pode fazer? Eu falei, o que tem que ser feito. E aí ele chamou uma psicóloga, que foi a psicóloga que me acompanhou, e ela virou pra mim e ela falou assim, você tem 2 alternativas. Você vê seus filhos e você não vê seus filhos. Mas a sua mente, ela precisa entender que você entrou aqui com 3 crianças, com peito duro já, pronto para produzir leite daqui a alguns meses, e você vai sair sem nada. E você vai sentir as contrações porque você vai fazer um parto normal. Então, todas as contrações é normal. Então, pense, o que você vai querer fazer na hora? Eu falei, eu vou ver meus filhos. Não, eu vou ver meus filhos. Isso aí já era muito certo. Se o hospital não deixasse, ia ser uma grande confusão, porque já era muito certo que eu queria ver meus filhos. E aí o meu marido que ainda ficou naquela oscilação, mas ele é muito, não, tô com você. O que você topar. E até então eu também não sabia que eu estava sendo preparada para um parto natural, que 2 anos antes eu fazia fisioterapia pélvica. Eu fazia pela endometriose. Olha só. Mas na verdade eu já falava pra médica, eu vou engravidar e o meu parto vai ser normal. Então, me prepara para isso. E 2 anos antes de eu engravidar, eu fiz 2 anos de fisioterapia pélvica. Aí é quando a gente olha, né, que a gente passa pelo deserto,
A Gisele, eu tive a leucemia, o câncer do sangue, e a Gisele teve câncer do endométrio, né, que é o tecido dentro do útero. Então a gente vê assim, se nós formos conversar, a gente vê o cuidado de Deus em tudo. Em tudo. Né, no preparo e nos mínimos detalhes, nos mínimos. Eu aqui, só interrompendo aqui a Flávia, eu mudei para a rua dos meus pais 1 ano antes de eu ter o diagnóstico de leucemia. Eu comprei uma casa. Então, se você fala assim, caramba, até isso, né? Até isso. Faz todo sentido. Completamente. E eu não sabia que eu estava sendo preparada para isso, mas a nossa palavra tem poder. Eu falei que ia ter um parto natural. Eu tive um parto natural. E aí, quando foi o 3º dia, que foi o dia para mim mais difícil, porque chegaram assim, ó, meio-dia, nós vamos chegar e trazer as pílulas de indução. E eu falei para minha mãe, fica em casa. Falei para minha irmã, fica em casa, deixe só eu e meu marido aqui. Porque a gente não precisa... Minha mãe estava sofrendo muito, muito. Minha irmã também. E o meu bebê, o Arthur, que ele estava na placenta única, ele chutava muito. Então, é como se ele estivesse entendendo o que estava acontecendo. Aí minha mãe falava com ele na barriga. E ele chutava, ele chutava, ele chutava. Meu marido falava com ele, ele chutava. Ele estava assim... Meu filho queria viver. E aí, quando a gente chegou nesse dia, que para mim é o pior dia... Foi porque, assim, eu não queria ninguém, mas, na verdade, eu precisava ter alguém ali. E aí foi quando a moça veio entrando com a bandeja e os comprimidos, e aí eu falei, eu vou matar meus filhos. Meu Deus, eu vou matar meus filhos. Aí eu falei, você pode esperar um pouco? Eu preciso estar bem. E aí ela saiu. E na hora eu liguei para minha bispa, liguei para minha mãe. E olha a coisa, eu expulsei todo mundo, mas estava todo mundo na recepção. Eu imagino, né? Tava todo mundo na recepção, então a bispa subiu correndo, e aí quando ela chegou lá, ela já veio gritando, que ela é do reteté, né? Então ela já chega na marcha. Aí ela chegou e eu falei, aí eu já fui gritando, eu tô matando os meus filhos, eu estou matando os meus filhos, eu vou botar comprimido que vai matar os meus filhos, você tem ideia do que é isso? Aí ela virou para mim, você não está matando seus filhos. Você está entregando seus filhos para quem te deu eles. Aí eu comecei a chorar. Claro. Mas olha a importância da mudança de narrativa. Eu peguei o que ela falou e entrou como uma flecha no meu coração. Eu falei, eu não estou matando meus filhos. Eu não estou matando meus filhos. E eu comecei a repetir isso para mim. Eu não estou matando meus filhos. Eu estou entregando os meus filhos para quem me deu eles. E aí... começou a vir uma série de orações que eu fiz. Porque em todas as minhas orações, desde que eu me entendo por gente, é assim, Senhor, que a tua vontade, ela prevaleça na minha vida. Eu lembro que você sempre falou que sua mãe sempre foi muito, né? Muito. Minha mãe é evangélica a vida inteira. Ela levava a gente para monte, para igreja. Então, eu sempre tive uma base muito, muito cristã. E aí, é uma oração que eu sempre fiz para Deus. Eu falei, independente que a tua vontade prevaleça. E essa é uma oração muito séria. Muito séria. Porque você tem que aceitar os desígnios dele. Não é o que você quer. É a fé. É a vontade dele. Isso. Que muitas vezes não vai ser a sua. Não é. Mesmo. E aí eu orava na minha barriga. E eu declarava sobre os meus filhos saúde. Que eles seriam a herança que o Senhor me deu. Que eles seriam flechas na mão do Senhor. Tudo isso. Então, começou a vir na minha memória todas essas orações. E quanto mais eu orava, mais o Arthur se mexia. E aí isso me dilacerava. Mas eu falei, filho, você vai entender. O propósito é maior. É maior. E aí, quando a bispa chegou, ela falou, agora a gente vai louvar. Gente, no meio, antes de eu botar um comprimido, a gente começou a cantar. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. E aquilo ali me ajudou. Porque no momento de dor, você louvar, minha filha. Você tem que estar assim... Você colocou em prática aquilo que muitas vezes você escuta ou lê, ou aprende. E aí que está o diferencial. Porque até a palavra diz que aquele que escuta, mas não pratica, aí entra na casa da areia. E aquele que escuta e pratica, constrói a casa na rocha. Verdade. E assim, só te interrompendo um pouquinho, você estava falando sobre as companhias. Você pediu para todo mundo sair, mas estava todo mundo ali perto.
E eu sempre digo que tem pessoas que vão fazer parte da sua vida no caminhar e tem aquelas que vão fazer parte da sua agenda apenas. Então essa é a importância de nos cercarmos de pessoas que edificam. Isso. De que podem, num momento de dificuldade, trazer uma palavra que vem do céu. Muitas vezes não o seu achismo, aquela palavra vazia, mas pessoas que vão trazer um recado, muitas vezes de Deus para a nossa vida. Então, a gente vê isso na sua vida, que você realmente se cercou de pessoas que Deus te deu para justamente nesses momentos difíceis serem boca de Deus na sua vida. E isso faz diferença. O luto ele vai ser difícil para todo mundo. Nós vamos passar aflições. O luto é algo ruim. Não só de perda de pessoas, mas às vezes você perde outras coisas que você vai ter que passar pelo luto. Agora, de que forma você vai passar? Com quem você vai passar? Como você vai lidar? Se você vai ter aquele momento do vitimismo, o momento de sabotagem da mente, porque a sua mente tentou lhe sabotar. Claro. E a gente sabe quem muitas vezes está por trás disso, né? Você está matando? Não, você está entregando nas mãos de Deus os seus filhos. Ela foi muito sábia, né? Demais. Eu porque isso muda. Deus, ela foi boca de Deus na minha vida. Deus que vai tomando. Exato, exato. E quando eu fiz o parto, que eu vi os meus filhos, naquele momento, eu estava sob efeito de hack. Então, tu imagina, 3 hack, porque foram os 3 partos, então 3 hack. Eu estava, assim, totalmente imobilizada. E quando eu fui olhar, meu marido cobrindo os bebês, todos, né, se despedindo. E aí eu falei, Senhor, tu me deu e tu levou. Bendito seja o nome do Senhor. E para mim, falar isso como mãe, porque eu sou mãe, é muito difícil, mas a tua vontade está prevalecendo. E voltei pro quarto, assim, desolada, uma dor, a minha alma gritava. Eu sentia a minha alma gritar. E aí, na sexta-feira, já liberada, sábado, liberada para ir para casa, eu comecei a receber, assim, nos dias que eu estava lá no hospital, eu comecei, como eu botei a minha gestação como uma gestação exposta no Instagram, e uma gestação diferente, as pessoas, tudo de trigêmeos, me mandavam. E eu comecei a receber muita coisa, então eu falei, meu Deus, da mesma forma que eu tive coragem de postar minha gestação, eu vou ter coragem para postar o meu luto. E aí, é coragem, é o que tu falou, é coragem. Eu, quando vi, assim, eu fiquei assim, Porque você expôs sua fraqueza, porque era um momento de muita fraqueza minha. E aí eu coloquei no Instagram. Porque eu também não queria que as pessoas ficassem mais me mandando as coisas de trigêmeos. Gente, eu recebia muito. Eu ganhei muita gente. Coisa usual, né? E aí eu não queria mais receber. E aí foi quando eu fiz uma carta aberta para os meus filhos, que foi quando as pessoas descobriram a minha gestação. E aí, perda, né? sobre a minha perda. E aí eu comecei realmente a viver o luto. Porque eu lembro, inclusive a Bíblia fala de Davi, que ele perdeu 2 filhos. E o bebê de Davi, ele viveu, na verdade, 2 lutos diferentes. Por isso que a gente fala que o luto, ele é muito individual. Ele é muito pessoal, cada um vai viver de uma forma e encarar de uma forma. O problema é que, qual é a forma que você vai escolher viver? Porque ele tem que ter um tempo determinado. Porque você vai precisar levantar disso, sua vida não acabou. E aí tem o luto, que é o luto do primeiro filho, que é o do bebê de Davi, que ele ora muito, ele jejua, ele faz um propósito, mas quando ele viu que Deus levou, ele entendeu o propósito e ele seguiu. Ele pediu logo comida, né? Pediu comida, pra sair do jejum. Se trocou, saiu do jejum, se levantou, tomou reagiu um banho, e foi. Reagiu, vamos, Deus levou. A gente luta no tempo de lutar. Isso, exatamente. Acabou. E claro que vão ter os choros, o tempo de tristeza, saudade. A dor é eterna. Mas assim, até que ponto essa dor te paralisa? Ela não pode te paralisar. O segundo luto dele foi o luto agudo, onde ele quis morrer. Ele quis morrer porque ele precisava, ele tinha consciência pesada de que aquela tragédia familiar foi ele que trouxe para casa dele. Então, até qual dos lutos você escolhe? A sua mente vai te entregar o luto agudo, onde você vai querer morrer com a pessoa, ou você vai ter o luto de ressignificação? Porque esse, o de ressignificação, ele é difícil, ele não é fácil. Você vai lembrar, vai ter os dias pontuais que a sua mente vai falar assim, não, tu tá em depressão. Tá fazendo isso por quê? Não. E olha, vamos rir de ti. Tu quer levantar e vai dizer assim, tu tá de luto.
Já tá malhando, exatamente. Tá não sei o quê, vai sair pra jantar. Exatamente. Não é tudo. Ai, gente, o pior que é, né? As Aí o pessoas julgamento, cobram choro. Uma Não, vez eu tinha umas tias, assim, que eu fiquei pensando, coitadas, era amor. Mas elas falam, Gisele, a gente não tá te vendo chorando. Você pode chorar, minha filha. Sabe? Você pode. Aí mas eu não quero. Né? É a paz que excede o entendimento. Exato. Vem coisas ruins, mas Deus ele traz uma paz tão grande que não dá para explicar. Não tem como verdade. você explicar que tá tudo bem, né? Não é aquela alegria que eu me sinto alegre porque algo está bom. Não, algo está ruim, mas mesmo assim existe uma força vindo de Deus. Ai, tinha tantas coisas aqui pra gente falar, né? Aí, mas está acabando o nosso tempo e a gente quer ouvir ainda mais um pouquinho. E gente, esse assunto sobre o luto é tão importante a gente discutir porque é como tudo que ela falou aqui. Existe algo que a neurociência hoje ela já estuda, tá? A neurociência ela diz que existe o cérebro do luto. A neurociência ela estuda que existem informações das memórias, aquilo que eu já convivo com a pessoa e existe o apego. Aquele que eu tenho que me desfazer do que eu estou acostumado. E o nosso cérebro, ele entra em conflito. Então, muitas vezes a gente fala da ciência com a fé por aqui. E aí a gente vê que esse conflito, ele é natural, ele é científico. E só Deus para poder quebrar aquilo que é natural e se transformar em algo sobrenatural. Então, por isso que a gente tem hoje uma convidada que realmente tem muito a que nos ensinar. Olha que é difícil me deixar sem fala. Quem me conhece sabe eu que fiquei aqui também calada, eu fiquei aqui, meu Deus, porque estava tão interessante toda, não interessante no sentido de ser um assunto bom, mas é o ensino que ele nos traz e a força que a gente enxerga, né? Tinha até a nossa pergunta aqui que a gente ia fazer, onde que você achou força? Você já respondeu. A sua musculatura espiritual... E tem quanto tempo? Tem 7 meses. E como, assim, agora chegamos ali no processo, só para, infelizmente, a gente ir para o final. Hoje, Flávia, e olhando ali um pouco, como foi essa vivência do luto? Ele durou no teu coração, assim, o agudo, como você estava bem falando, durou quanto tempo? Ressignifiquei e agora tá mais fácil, menos difícil? Aprendi a conviver? Como que seria isso, né, para quem está ouvindo a gente, para dizer assim... Eu passei por isso, porque Deus, né, nos autoriza quando a gente passa por aquilo. Eu passei, calma, demorou tanto tempo para eu enfrentar assim, depois eu transformei. Cara, sabe o que é mais interessante de tudo isso? É que Deus sempre manda pessoas, Deus ainda usa profetas. Isso é um negócio louco. Quando isso me aconteceu, a maior profeta que eu tive foi a minha médica, que ela é cristã, e ela virou para mim e falou bem assim, Deus está te dando uma força que você não imagina. Uma resiliência que as pessoas vão te olhar e elas não vão acreditar no que aconteceu com você. Então eu tive 2 meses que eu fiquei assim, o meu primeiro mês era eu e Deus. Eu não queria chorar na frente de ninguém. Quem me conhece com intimidade sabe que eu não choro na frente das pessoas. Eu me recuso a chorar. E hoje Deus está me tratando nisso também, porque para mim isso era fraqueza, mas isso não é fraqueza. Isso não é fraqueza. Você chorar na frente das pessoas é você mostrar suas emoções. Sua vulnerabilidade, né? E tá tudo bem. Tá tudo certo. E quando ela falou isso, eu abracei isso. É a fé. Você pegou aquilo ali, não, isso é Deus me falando, não é possível. Ela foi boca de Deus, não é possível. E no meu primeiro mês, eu gritava na madrugada pra Deus, assim. Meu marido dormia, eu ia pra sala e eu gritava de dor. Meu coração, ele estava dilacerado. Eu tomava banho aos prantos. E aí depois eu voltei, tá tudo certo, tá passando, vai passar. Então, o meu primeiro e meu segundo mês foi muito isso. Nossa, tá doendo muito. Amanhã vai passar. Aí chegava outro dia, não passava. Meu Deus, não, mas vai passar. Ele prometeu, vai passar. E aí vinha de novo. Você oscila muito, não tem um tempo. Mas o que você precisa fazer? Se apegar em uma promessa que você tem. Porque todos nós temos. E você tem que confiar em quem te fez aquela promessa. Ele deu, ele tomou.
mas a misericórdia dele está me cobrindo, a graça dele. Eu acredito que eu vivo hoje de graça, só pela graça. E aí foi quando alguém me mandou eu recebi muitas flores, muitas mensagens, muitos cartões, eu me senti muito acolhida. E numa dessas, a pessoa me mandou bem assim, é Deus que te reveste de força e torna perfeito o teu caminho. Então tudo que era muito perfeito, tudo que era uma palavra que vinha muito forte como flecha no meu coração, eu me apegava. Porque óbvio que vai ter um enviado de Satanás que vai vir falar besteira. É óbvio que vai ter. Sempre tem. Porque o que você bota no Instagram hoje? Você bota o que você quer ver. Você não vai botar você gritando com um pano de saco na torre de oração. Porque quando eu fui liberada, minha filha, com 40 dias eu estava na torre de oração, gritando de pano de saco. Ninguém viu isso. Eu vi isso. Eu fiz 3 dias lá com a minha alma dilacerada. Porque só tinha só tinha Deus para me fortalecer. Não tinha mais ninguém. Não tinha palavra certa. Não vai ter palavra certa. Não vai ter abraço certo. Não vai ter. É o tempo e a fé. O Espírito Consolador, que só tem pela fé, que é o Espírito Santo. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. E isso não é só para o luto, mas é para tudo. Porque também não existe só o luto da morte. Existe o luto da quebra de relações. Sim. De ciclos encerrados. Então, são tantos lutos que a gente vive e nós, mulheres, tendemos a ter lutos muito maiores que homens. Então, a gente tem que realmente se fortalecer e criar musculatura em Deus. Senão, a gente não consegue. Não consegue. É uma psicóloga muito boa. Isso faz diferença. Muito, é muito importante. E uma base espiritual muito grande, a busca. Ler livros certos, estar em ambientes certos, com pessoas que vão te edificar. Amém. Porque até o que você vai ouvir nesse tempo, ou vai te matar de uma vez, ou vai te levantar de uma vez. E aí, graças a Deus, pela graça, Deus tem me levantado e me sustentado, né? Mas eu acredito que ainda é o início do que Ele tem para minha vida. Falta muito ainda. Ele fortalece o cansado e dá vigor a quem está fraco. Verdade. Essa é uma palavra que nos fortalece. Essa é uma promessa. Que Ele que dá o vigor para aquele que está caído, para aquele que está enfraquecido. Então é nessa palavra que a gente termina para nos fortalecer. E muito obrigada, minha querida. Eu que agradeço. Foi maravilhoso conhecer a sua história. Conheci hoje. E tu já saiu daqui fortalecida. Porque o bom é bom assim, quando a gente já é transformada no momento. É verdade. Flávia, quem quiser te acompanhar no Instagram, deixa o seu Instagram. Meu Instagram é Flávia Monteiro, 2A e 2E, Monteiro. E lá tem várias, hoje, né, eu tô começando um trabalho voltado para as mulheres. Maravilha. Então tem eu fiz um evento espiritual e fiz um físico em breve, que Deus quiser agora. Que vai Estarei ser o lá próximo. nesse, já me candidato aqui. E tá sendo lindo, lindo mesmo ver testemunhos eu falo que assim, é o sacode que Deus tá dando, sabe? A mulher entra de um jeito, mas ela não sai igual. Não sai. Eu quero uma que Mas saiu. também com todo esse testemunho, né? Minha querida, que Deus te abençoe e muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada de coração. Obrigada, querida. Até o próximo episódio do Pode Sarar. Até mais.